Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos dos primeiros classificados da Liga Portuguesa de Futebol. Em Alvalade, o Sporting vai receber o Tondela, o segundo e o 12º classificados do campeonato. O Sporting tem 13 pontos, resultantes de 4 vitórias e um empate, enquanto os beirões somam 5 de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os leões estão a protagonizar o melhor arranque desde 2017, a altura em que ganharam as primeiras 5 jornadas do campeonato. Na altura, à sexta, receberam, imagine-se, o Tondela e venceram por 2-0, com golos de Mathieu e Bruno Fernandes. Mas atenção, que essa foi uma das únicas vezes em que o Sporting ganhou em casa a equipa beirã. Em 5 jogos, os leões somam 2 vitórias e 3 empates. Além disso, nos últimos 5 jogos entre estas duas equipas, os resultados são relativamente equilibrados. 2 vitórias para cada lado e um empate. O Tondela não está num momento particularmente eufórico. Ganhou apenas um dos 5 jogos que já fez esta época, o 1-0 ao Portimonense, na última jornada. E o segredo para a vitória da equipa de Paco Ayestarán foi mesmo não ter sofrido golos. Esta foi a primeira vez que o Tondela manteve a baliza virgem nesta época. Aliás, nos últimos 10 jogos, só por 2 vezes o Tondela manteve a baliza a zeros. A outra tinha sido já na ponta final da época passada, em julho, quando ganhou em casa ao Sporting Clube Braga por 1-0 e deu ao Sporting de Lisboa alguma esperança para o terceiro lugar. Em contrapartida, o Tondela marcou golos em 8 desses 10 jogos. As exceções foram os 4-0 que sofreu já esta época em casa frente ao Sporting Clube Braga e 1-0 com que perdeu na época passada ainda contra o Futebol Clube Famalicão. Fora de casa, o Tondela marca há 5 jogos consecutivos. A última vez que ficou em branco foi precisamente quando foi a Alvalade e perdeu por 2-0 a 18 de junho, ainda no campeonato passado. O Sporting marcou em todos os jogos que fez esta época, e já são 7, e além disso marcou sempre mais de um golo, à exceção das partidas que fez na pré-eliminatória da Liga Europa contra o Aberdeen e o Lask, à altura em que marcou apenas por uma vez. Nos últimos 10 jogos, os leões só ficaram 2 vezes em branco. Foram ambas na época passada. 0-0 em casa contra o Vitória Futebol Clube e 0-2 no Dragão contra o Futebol Clube do Porto. Este jogo chama, portanto, aos golos, porque, além disso, o Sporting sofreu golos nos últimos 3 jogos que fez e, no tal lote de 10 de que já vos falei, só manteve 3 balizas virgens. Na segunda-feira vai a jogo o líder, que é o Benfica, e vai visitar o Boa Vista, que é 17º na classificação. O Benfica, esta época, só ganhou. Tem 5 jogos, 5 vitórias no campeonato. Protagoniza assim o melhor arranque desde 1982, o ano de estreia de Sven-Göran Eriksson, à altura em que ganhou as primeiras 11 jornadas. O Boa Vista, em contrapartida, tem deixado boas sensações do ponto de vista ofensivo, mas protagoniza o pior arranque desde 1959, imaginem, à altura em que chegou à 5ª jornada com apenas 1 ponto. Esta época, os boavisteiros somam 2 pontos, fruto de 2 empates e 3 derrotas, mas atenção que nesse ano de 59, à 6ª jornada, ganharam por 3-2 ao Atlético. O Benfica ganhou as últimas 5 partidas que fez contra o Boa Vista. O último percalço data de setembro de 2017, à altura em que até começou a ganhar com gol de Jonas, mas depois acabou por perder por 2-1 no Bessa. Esta é a melhor sequência de jogos do Benfica frente ao Boa Vista, desde o período que datou entre 1953 e 1969, quando o Benfica ganhou 7 jogos seguidos aos achadrezados e estes desceram de divisão por 2 vezes. O Benfica vai, além disso, com 7 vitórias seguidas em todas as competições. Ganha todos os jogos desde que perdeu com o PAOK em Salónica por 2-1 na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Nos últimos 10 jogos, a equipa encarnada ganhou 8 e perdeu 2. Além desse, saiu também derrotada da final da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto na época passada. Mais negativo é o momento do Boa Vista, que não ganha há 11 jogos. A última vitória data da recepção ao Santa Clara a 26 de agosto, à altura em que ganhou por 1-0. Desde então, os achadrezados somaram 3 empates e 7 derrotas. O Benfica faz golos em todos os jogos há 14 partidas consecutivas. O último 0 ofensivo foi na derrota por 2-0 no Funchal frente ao Marítimo, naquele que foi o último jogo de Bruno Lage à frente da equipa. Já o Boa Vista tem conseguido alternar jogos com golos e jogos sem eles, mas com uma nuance curiosa. No Bessa já não faz um golo há 436 minutos de jogo. Foram 4 jogos em branco desde o tal golo de Lucas ao Santa Clara a 26 de agosto. Desde aí, o Boa Vista perdeu por 1-0 com o Marítimo, por 2-0 com o Rio Ave, por 5-0 com o Futebol Clube do Porto e outra vez por 1-0 com o Vitória Sport Clube. Ainda assim, como o Boa Vista geralmente sofre golos, só 4 dos últimos 10 jogos da equipa acabaram abaixo da barreira dos 2,5. No Benfica, por sua vez, 8 das últimas 10 partidas acabaram acima dos 2,5. As exceções foram as vitórias por 2-0, já esta época, em casa, frente ao Moreirense e à Bessar. E pronto, estas foram as minhas antevisões dos jogos dos primeiros classificados da Liga Portuguesa. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.